Olá, muito boa tarde. Neste itinerário de Quaresma, vale a pena olhar a dinâmica em curso na Diocese do Porto. Sobre ela conversamos dentro de instantes com o padre Amaro Gonçalo. Será logo após os temas da atualidade religiosa que hoje lhe propomos. As dioceses do centro de Portugal juntaram-se e promoveram umas jornadas do clero. 3 dias de formação e convívio com o tema Evangelização e Comunidades. 6 dioceses católicas do centro de Portugal organizaram uma formação para bispos, padres, diáconos e seminaristas. Mais de 260 pessoas reuniram-se no Santuário de Fátima. Surgiu, precisamente há mais de um ano, este caminho. Como é que poderíamos reunir os presbitérios e os bispos para olhar para o mundo de hoje, para as nossas igrejas particulares e a partir de uma reflexão em conjunto, de um todo, que é o querer do Espírito para o maior bem do povo de Deus, como é que nós podíamos encontrar pessoas que nos pudessem vir ajudar na abrangência daquilo que é, na verdade, a evangelização e as comunidades, na diversidade que temos de serem rurais, vilas e cidades, no centro do país, com características muito próprias. Procuramos fazer ao longo destes 3 dias aquilo que é a metodologia Ver, Julgar e Agir, procurando analisar o contexto, revisitar as primeiras comunidades e como é que foi a evangelização, a difusão do cristianismo e a consolidação do cristianismo e, posteriormente, também encontrar alguns caminhos, discernir alguns caminhos para a nossa pastoral. É uma circunstância que estimula os padres a participarem, porque temos sempre dificuldade na própria diocese em organizar, porque o clero é pouco também, e juntando-nos as coisas têm outro estímulo e outra riqueza mesmo de conteúdos e tudo isso, e de facto a experiência está a ser interessante. Os bispos das 6 dioceses do centro de Portugal reúnem e trabalham em conjunto e perspectivaram o que poderia uni-los mais e às suas comunidades. Todos querem encontrar os melhores caminhos para servir o povo de Deus. Evangelização e comunidades foi o tema geral das Jornadas do Clero, uma iniciativa pensada já depois da pandemia e concretizada no conceito de sinodalidade. 2 palavras tão pequenas e que encerram realmente um tesouro tão rico, não é? Não só de um discernimento e de um conhecimento teológico ou pastoral, antropológico, científico, que nos deve desafiar para hoje também nos interrogarmos o que é que Jesus quer de nós. O que é que eu posso fazer por este projeto de Deus? Não há evangelização sem comunidades e também comunidades não evangelizadas, de algum modo não são comunidades profundas neste sentido que nós pretendemos. O tema foi muito bem escolhido, a abordagem tem tido momentos muito bem conseguidos, como é óbvio, há sempre aspectos, uns valorizam uns aspectos e outros, mas eu acho que tem sido uma riqueza estas jornadas e tem sido uma oportunidade, sobretudo, mesmo quando se retomam os temas que nós já dominamos ou que já falámos deles noutras circunstâncias, reacendem em nós aberturas, dinamismos e estas partidas têm sido muito enriquecedoras. Não há comunidade sem evangelização, não há igreja sem comunidade e também não há inovação pastoral se a comunidade e todos juntos não fizermos esta sinergia que é uma atenção ao Espírito. As dioceses de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria Fátima, Porto Alegre, Castelo Branco e Viseu querem multiplicar a evangelização através de novas ferramentas, de novas formas e da presença, que é muito importante na proximidade, na escuta, no diálogo, que é o caminho sinodal. Os desafios que se colocam às outras dioceses também se coloca a Porto Alegre e Castelo Branco. De facto é a diocese mais extensa delas todas, mas é que tem menos população e a questão da pastoral é uma questão que nos preocupa imenso, como dar resposta. Como dizia o Papa Francisco, a pastoral foi sempre difícil e hoje não é mais difícil. Hoje o que é diferente. Temos 61 sacerdotes mas já com as comunidades religiosas, que são 4 que temos lá na diocese, e um outro padre estrangeiro que veio e está. Mas a nível dos sacerdotes estamos de facto pobres. Temos a riqueza de os leigos cada vez mais se comprometerem com a dinâmica da pastoral. Mas sempre como fazer a pastoral é que é o difícil. Durante 3 dias, de 30 de janeiro a 1 de fevereiro, participaram, para além dos bispos,
padres com diversas funções e serviços nas suas dioceses e seminaristas em final de formação. Rafael Oliveira, da Diocese de Aveiro, está no 6º ano do seminário em Lisboa, mas o trabalho pastoral aos fins de semana é na Paróquia da Glória, a Sé de Aveiro. Esta formação acaba por ser um complemento muito bom à nossa formação de seminário. Estando já na etapa final do seminário, já nos projeta para a frente, para aquilo que virá a ser a nossa missão pastoral, e a partilha entre os sacerdotes das várias dioceses também é muito enriquecedora, porque ajuda-nos a ver para lá da nossa realidade, que às vezes é muito pequena, limitada àquilo que conhecemos. E na opinião deste seminarista, na reta final da formação para a ordenação sacerdotal, que pontos fundamentais devem ter os padres do futuro? Muito enraizados naquilo que é a formação de sempre, portanto a formação humana, a formação espiritual. O contexto da minha geração já coloca novos desafios. Os meios digitais são um desafio. A inteligência artificial que agora surge coloca-nos ainda outros desafios. E eu acho que devemos ser padres enraizados naquilo que é o passado, portanto a história das nossas dioceses, a formação que recebemos, mas vivemos num mundo global, quer dizer, as nossas comunidades hoje em dia, se não se revirem na proposta que têm na nossa paróquia, procuram a paróquia ao lado, procuram a internet, outros conteúdos, outras propostas. A organização das jornadas preparou um programa com catequeses, workshops, concertos, convívio e momentos de celebração. O objetivo foi proporcionar aos padres o que anseiam para as pessoas. O encontro com Cristo, como é que as evangelizamos e como é que as nossas comunidades se tornam comunidades que acolhem, recebem e ajudam a crescer estas pessoas. Espera-se que cada um daqueles que participa ganhe um novo fulgor, perceba que caminhos poderá trilhar também com a ajuda destas jornadas, porque estas jornadas não são a solução, não são a salvação é Cristo. Mas, de qualquer maneira, estou consciente de que estes encontros, que para além de serem formativos em termos teológicos, também são pastorais e espirituais, mas estes encontros são alavancas que também nos dão entusiasmo. E eu espero que tanto os da minha diocese como das dioceses que aqui se reuniram ganhem esse entusiasmo. O reforço e a insistência numa relação muito pessoal das pessoas na comunidade, criar relações que sejam vitais, profundas e que sejam capazes de retomar até o espírito das primeiras comunidades cristãs, que foi um bocadinho desse o caminho que fomos escutando. Depois esta construção, a comunidade como um lugar de construção, devemos também dar essa dimensão da construção. Depois, por outro lado, esta questão da evangelização, pensar muito no contexto, o contexto cultural, o contexto das comunidades, o contexto da cultura que não é sequer pertence ainda da comunidade, mas que a comunidade toca todos os dias. A cultura também segue caminhos que às vezes nós próprios achamos que não são os melhores, mas como tocá-los. Um dos conferencistas, o padre Santiago, sacerdote espanhol, alertou para a importância da Igreja regressar aos espaços da vida cotidiana, sair das igrejas, capelas, salas e salões, e destacou a importância das famílias e o momento novo de evangelização da Igreja Católica na Europa. Esta es una de las cosas que hemos aprendido de la primera evangelización cuando no había estructuras cristianas. Entonces esta primera evangelización se dio en los espacios de la vida cotidiana, no solamente en la casa donde los cristianos se reunían, sino también en los lugares de trabajo, en la plaza, donde la gente vivía. Allí era donde los primeros seguidores de Jesús encontraban a otros a los que comunicar la vida que ellos tenían. Estamos viviendo un momento muy nuevo en la vida de la Iglesia, porque nunca antes se ha dado la situación que nosotros vivimos ahora en Europa. Y esta situación se caracteriza porque nosotros estamos anunciando el Evangelio en una sociedad que ya ha sido cristiana, pero ha querido dejar de serlo. Y eso es nuevo. Los primeros cristianos anunciaron el Evangelio en una sociedad que no era cristiana. Evangelização e comunidades, o grande tema das primeiras jornadas do clero, realizadas em conjunto pelas 6 dioceses do centro de Portugal.
Na avaliação, os participantes foram convidados a sugerir se querem repetir esta iniciativa e qual a periodicidade. A campanha eleitoral já está nas ruas e os bispos católicos alertam para um momento difícil do país e pediram diálogo honesto aos partidos. O patriarca de Lisboa afirmou que está preocupado com os portugueses no início da campanha para as eleições legislativas e salientou que quer ver emergir a palavra esperança. Sobretudo preocupa-me o povo português, um povo que está visivelmente cansado, um povo que está inseguro, um povo que está muito desalentado, para não dizer desanimado, com tantas dificuldades, acrescidas depois pela crise humanitária e humanista internacional da causa da guerra, mas é de esperança que nós necessitamos. Dom Rui Valério explica que essa esperança é um dom e é a força que mobiliza para todos começarem a construir um país que olhe para as suas pessoas. Mas essa esperança é aquela força que nos mobiliza para começarmos a construir um Portugal capaz de acolher os jovens, de os acolher e de os entreter cá, de os reter cá. Um Portugal que é capaz de acudir a quem está doente. Um Portugal que é capaz de conceder ao trabalhador salários dignos. Um Portugal, enfim, que é capaz de não ver crescer essas redes e esses sacos de pobreza como temos vindo a assistir. Um Portugal, numa palavra, que será como se outrora, ou como nós queremos ser, uma fonte de luz, uma fonte de esperança e uma fonte de vida para o mundo. Os bispos católicos portugueses alertam para um momento difícil do país e pediram diálogo honesto aos partidos, afirmando que a abstenção não pode ter a palavra maioritária nas eleições do próximo dia 10 de março. O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa lembrou que escolher quem vai representar no Parlamento é um dever de todos e ninguém deve excluir-se deste momento privilegiado para colaborar na construção do bem comum. Pode acompanhar a atualidade em agência.eclesia.pt. Agora conversamos com o secretário diocesano para a coordenação pastoral da Diocese do Porto, o padre Amaro Gonçalo, também um dos responsáveis pela proposta pastoral da Quaresma. Boa tarde, obrigado por estar entre nós. Na realidade, as comunidades já estão a caminhar neste itinerário de Quaresma. Há esta vontade, esta proposta da Diocese em avançar com esta campanha, com alegria e juntos subamos a Jerusalém. É algo que já vem na linha do plano pastoral da Diocese também. Como é que está a entrar no concreto das comunidades esta proposta? As comunidades paroquiais e outras comunidades eclesiais habitualmente agarram muito bem estas propostas. Temos esta experiência praticamente já desde 2014, temos-las adaptado um bocadinho em função da avaliação que se vai fazendo ano após ano da adesão às mesmas. As comunidades esperam ansiosamente a proposta, depois agarram-na e agarram-na de uma forma muito criativa. Já tivemos essa experiência do Advento Natal e verificamos que as comunidades são capazes de recriar a partir de uma proposta base, de acordo com as suas potencialidades humanas e os outros recursos materiais que têm, são capazes de assumir. E isso é muito importante porque sentem que lhes é dado um fôlego, uma inspiração para não se cair na rotina e naquele cómodo critério pastoral do fez sempre assim. É verdade que é a mesma Quaresma de sempre, mas é verdade que nós somos diferentes este ano, temos contextos pessoais, eclesiais, mundiais muito diversos e podemos, portanto, com uma sugestão, uma inspiração, um foco, digamos assim, preciso, ajudar as pessoas também a concretizar de uma forma mais
pessoal, mais plástica, mais artística, mais espiritual, uma proposta de âmbito diocesano. Para facilitar todo este processo, há um conjunto de materiais, desde logo um guião a que as pessoas podem aceder. Penso que na página da Diocese do Porto estará acessível. Sim, nós preparamos um guião onde explicamos um bocadinho o sentido da proposta, damos alguns elementos que podem ser úteis para a pregação ou para a reflexão, porque permite também, porque se depois aquele que presida a celebração, por exemplo, não se mantém fiel à proposta, depois uma coisa não diz com a outra. É importante que todos os movimentos e grupos paroquiais e pastorais estejam alinhados e que aquele que preside também às comunidades e presida a celebração dê o toque, dê o tom e dê o conteúdo próprio de cada semana. E por isso nós temos algum cuidado quando, por exemplo, aqui neste capítulo das fontes da alegria, o sentimento que queremos despertar é a alegria pascal que brota da cruz do Senhor, mas quando desenvolvemos as raízes e os matizes da alegria, nós em cada semana propomos uma determinada raiz ou matiz da alegria, a alegria da conversão, a alegria na provação, a alegria da libertação, a alegria da peregrinação. Isto é importante porque também não cairmos naquela tentação de dizer sempre o mesmo, não é? Ou dizer o que já é habitual dizer-se naquele domingo. Temos aqui um foco. E muitos padres, eu lembro-me que a caminhada saiu na altura em que os padres estavam em retiro da Diocese do Porto, eu também estava, e alguns comentavam, olha, estes comentários a cada domingo, esta pequenina explicação, este pequeno texto de inspiração, para nós é muito útil porque nos ajuda também a assimilar melhor e permite-nos depois aplicar ainda melhor. E, portanto, nós procuramos que o texto não seja muito longo. Nós estamos aqui a falar de um guião que não chega a 20 páginas, 20 páginas a 5, em que nós ajudamos as pessoas a entender um bocadinho o espírito da caminhada. Deixamos também algumas propostas. Não é? Por exemplo, na parte final, sugestões pastorais, apresentamos 16 propostas. Que nós não queremos, como dizemos aí, limitar ou cercear a criatividade, mas às vezes também há grupos que agradecem a inspiração. Dizem, olha, está ali uma coisa que nós não tínhamos pensado. Ali está uma proposta que nunca assumimos. Ou então esta proposta não nos serve, mas se calhar podíamos lá assumir de outra forma. Na comunidade há diversos grupos, recordo os escoteiros, os grupos de jovens, os grupos mais... da catequese, da pastoral familiar, podem adaptar também, da pastoral do batismo. É importante que uma das preocupações que nós temos tido é que a proposta seja transversal. Houve há uns anos, em que às vezes era o secretariado da catequese ou o secretariado da liturgia, um determinado secretariado que propunha. E nós preferimos que os secretariados deem os seus contributos, e deram, para a proposta, mas que ela apareça transversal. Senão, não seja só para os meninos da catequese, passa a expressão, mas que seja para as famílias, para a comunidade inteira, que ela se sinta polarizada e galvanizada para viver uma quaresma e chegar à Páscoa, porque esse é sempre o objetivo. Neste momento, as comunidades também estão apostadas na reflexão sinodal, até o final de março, e por aqui também há um convite à reflexão, também a fazer esse encontro, esse caminho, essa avaliação, essa análise, que também encontram aqui um subsídio interessante. Sim, esta perspectiva sinodal, daí a palavra juntos, subamos juntos, porque a palavra de Jesus aos discípulos é subamos a Jerusalém. Subentende-se que é juntos porque era ele e os discípulos. Mas estes juntos é para reforçar a ideia de sinodalidade. O todos, na primeira, vamos todos também. Aqui os juntos, nós temos duas propostas que nos podem ajudar a isso. Nós propomos às famílias que semana a semana vão identificando a sua chaga e propondo também a sua cura. A família é o lugar onde o exercício da sinodalidade é mais bem compreendido, que é propor, que é falar, que é muitas vezes não chegar a acordo, é caminhar, é discutir, é ver que deste modo não, que daquele talvez modo sim.
Nas famílias, as pessoas quando querem tomar decisões, pais e filhos juntos, a casal entre si, muitas vezes isso obriga a conversar, a discutir, a ponderar, a apreciar o outro, a acolher a sugestão do outro, a refazer as opiniões. E a comunidade tem aqui um modelo inspirador. A comunidade em família aprende a fazer isso. Em comunidade nós vamos sugerir, inclusive vamos fazê-lo também de maneira digital, vamos colocar junto à cruz uma caixa de sugestões, mas também vamos fazer um QR Code para que as pessoas, através das plataformas digitais, identifiquem aquelas que acham que são as chagas da sua paróquia. Os problemas, aquilo que fere, aquilo que não está bem, aquilo onde precisamos de crescer, mas ao mesmo tempo que sugiram caminhos de cura, de reconciliação, de mudança. Não basta dizer, e que se envolvam nelas, isto é, o que é que eu posso fazer? Se identifiquei na minha comunidade, sei lá, um exagerado espírito de capela, de fechamento ao todo da comunidade ou ao todo da vigararia, então, se identificarmos isso, o que é que eu posso fazer para abrir a comunidade a uma perspectiva mais de comunhão do que de isolamento, mais de participação do que de competição? Ora bem, este exercício prático vai-se fazendo de semana a semana. Portanto, tem esta dimensão sinodal que nos parece também muito importante. Vamos aguardar e esperar e acreditar que esteja realmente já no concreto das comunidades este exercício de caminho e de reflexão. Muito obrigado por esta partilha, Padre. Obrigado eu por poder Gonçalo. partilhar aquilo que é nosso e que às vezes também extravasa os limites da Diocese do Porto. É bom que assim seja. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.